agora sim, de fato, começando, diz aí, Blenda Cruz, mais uma vez nos dando a honra. Seja bem-vinda mais uma vez, Blenda. Obrigada. Ela, que é ministra de louvor, mas também passa esse conhecimento. Ela é professora de canto. Sim. Já esteve com a gente aqui, deu os contatos de como essa pessoa que nos assiste pode ter aulas com ela, aula presencial ou também online. No final ela vai passar as informações. Mas antes, eu queria uma palhinha. Ai, meu Deus. Tem que ter. A música é sua escolha, mas pra mostrar esse dom, né? Não tem como esconder uma cidade. Sim, não tem, né? Vai lá, Blenda, o espaço é seu. Ai, qual música mesmo? Vamos lá, sugestão. Bondade de Deus. Já começou fácil, hein? Já começou fácil. A Único. A Único, pode ser, a Único. A Único. Vai lá. A Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus! Amém. Nossa produção só com canções fáceis de cantar, Né? isso que é legal. Se fosse aos seus pés, minha vez agora. Não vou cantar não, porque a gente tem que segurar a audiência. Só canção, enfim. Linda canção, linda voz, lindo dom, que Deus continue te usando muito e também a passar esse conhecimento, porque isso é muito precioso. E quanto mais você ensina, quanto mais você passa, mais você recebe também de Deus. Porque se ficar contido só com você, não vale a pena, vai acabar ali, vai cessar ali. Um dia eu vou embora, e aí? Cadê? E como é que Deus enche um copo cheio? Não, você tem que também ir passando esse conhecimento e vai recebendo mais de Deus. É um fluxo, você é um canal. É isso aí. Mas o tema de hoje não é louvor. Já adianta. É um tema muito legal. É uma expressão que se diz facilitador de milagres. Seja um facilitador de milagres. O que você entende com isso, Blenda? Ser um facilitador de milagres me lembra muito a resistência. Porque quando a gente resiste muito àquilo que Deus já falou com você, você não fica disponível para o milagre. Porque às vezes o milagre está ali na sua frente e você tá tendo que mudar algo que vai te dar um acesso rápido, imediato ao milagre. E você fica ali, às vezes um orgulho, igual Naamã. Naamã, ele teve aquela resistência, mas eu vou ter que mergulhar 7 vezes naquele rio. Na minha cidade tem rios mais limpos. Tem mais limpos. Por que eu não posso ir em outro rio? Mas não, tinha que ser naquele dali. O orgulho foi uma resistência que não estava facilitando ele acessar o milagre dele. Primeiro teve que descer do cavalo. Começou ali o milagre. Até ele descer mais 7 vezes ali no rio, né? Orgulho, um próximo tema aqui para você. Mas quando a gente lembra de facilitador de milagres, dentro da história de Naamã, eu lembro de uma outra pessoa também, que foi a menina, a serva. Porque pensa uma pessoa que, poxa, o povo dela foi conquistado pelo exército, né, que Naamã estava ali comandando, e ela era escrava. De repente, a família dela, não sei se aconteceu de morrerem, né, nessa conquista que teve naquela cidade, ela foi levada, era uma serva, e daí simplesmente aquele senhor dela, aquele que havia conquistado, aquele que de repente separou a família, não sei, ele tá doente. Qual que é a reação natural de qualquer pessoa?
eu vou ficar quieta, ó, tem um profeta que cura, mas eu vou falar alguma coisa? Não, a doença já tá ali, deixa que a doença vai fazer o papel dela. Reação natural de qualquer pessoa. Ela poderia ali, né, se tivesse essa reação, cortar a benção. Ainda dizer que aquilo dali é porque ela estava ali, ele pegou ela, então Deus está fazendo Famoso justiça. Bem feito. Bem feito. É. Mas a reação dela é completamente o contrário. Ela vira para o Senhor dela e fala: olha, tem um profeta, se o Senhor for até lá, tenho certeza. Ah, se o Senhor pudesse encontrar com esse profeta. Então, olha como é que é o coração dessa menina. Um coração facilitador. Um coração que está ali para poder auxiliar aquela pessoa a alcançar o milagre. Naamã, que não tinha mais saídas ali, ele vai ao encontro desse profeta. Uhum. E quando ele chega, tem essa orientação, como você falou, né? De dar os 7 mergulhos, ele faz. E quando ele dá o 7º mergulho, ele levanta, a pele dele é como se fosse de uma criança, de um bebê, perfeita. E depois ele vai ao encontro do profeta. E aí ele quer pagar, né? Ele quer não pagar, mas oferecer algo ao profeta, né? E o profeta, com muita sabedoria, ele não aceita aquilo, né? Nesse caso, uma ideia assim, eu penso, poxa, para quem queria então essa gratidão enorme que Naamã estava? Para quem queria esse dinheiro? Tem alguma ideia? Para quem queria? Para aquela menina, já pensou? Aquela menina. Olha o coração dele como estava cheio de gratidão, ele queria abençoar o ministério ali do profeta, ele não sentiu ali naquele momento e ele rejeitou aquela oferta, depois até o servo dele, né? Uhum. Fez uma besteira e a lepra de Naamã foi parar nele, o famoso Geazi. Não siga o exemplo dele, ele foi um que cortou a benção. De verdade. Mas uma pessoa que foi facilitadora foi essa menina. Ela poderia ter fechado o coração, poderia não ter ajudado, mas ela dá esse conselho para Naamã, ele vai, segue conforme a palavra dela, obedece ao profeta, é curado. Com o coração cheio de gratidão, tenho certeza. Não posso afirmar com certeza, né? Mas a gente imaginar para quem que Naamã queria abençoar, depois desse fato milagroso que aconteceu com ele, seria essa menina, que ajudou ele também. Então a gente vê assim diversos casos na Bíblia de facilitadores, de pessoas que foram um canal de bênção para ajudar outra pessoa. Eu estava até estudando sobre o tema e vi que existe 3 posições no milagre. Tem aquela pessoa que executa o milagre, tem aquela pessoa que precisa do milagre e tem a pessoa que é o facilitador, que é o canal entre essas duas coisas. O primeiro caso que eu me lembrei foi o tal da multiplicação. Você gosta de dividir comida? Você está com muita fome. Tá com muita fome. Aí falando assim, poxa, me dá um pedacinho, ou você oferece por educação, mas já querendo que a pessoa fale assim, não, aquele oferecer assim, se você falar que resistir um pouquinho, pensa já... que você tá com muita só fome, uma vez só, tá bom. tem aquele lanche que você tá ali já salivando e alguém, você gosta assim, poxa, vou dividir. Naturalmente a gente fala que não. Mas se a gente pensar um pouquinho, a gente já vai, né? Tem que pensar um pouquinho. Mas eu lembro do caso da multiplicação porque tinha uma multidão que estava com fome. Uma multidão necessitada, tá? E as pessoas que precisam do milagre. Sim. Jesus estava ali, tá ali, a pessoa queria executar aquele milagre. Faltava o facilitador, faltava a cola, faltava a junta, o canal. E aquele menino que se dispõe a dar o lanche que ele estava aguardando, não sei se era para ele, se ia levar para a família, mas ele abre mão daquilo por um bem maior até, ele dispõe de algo dele. E ali acontece o milagre, através daqueles 5 pães e 2 peixinhos, que toda aquela multidão foi alimentada. Talvez se ele tivesse tido algum tipo de resistência no seu pensamento, tipo, eu não vou igual... É meu lanche. É meu. Vou levar pra minha família. Só tem essa quantidade aqui, dá certinho pra saciar aqui a minha fome. Eu tenho muita fome, 5 eu vou comer. pães. Pô, 5 pães, 2 peixes. Aí era pequeno o pão. Né? Vai que era um suicinho. Mas ele abriu mão disso, né? Ele abriu mão daquilo que era dele por um bem maior. E a gente encontra tantos casos assim na Bíblia. Um outro caso é dos 4 amigos. Sim. Eles foram grandes facilitadores. O paralítico podia, de repente, alguma outra pessoa, ou ele se arrastando, não sei qual era, né, o nível da paralisia, enfim. Mas tiveram ali 4 facilitadores que aproximaram ele, não só aproximaram, mas olha o que eles fizeram, subiram no telhado. E desceram ali o paralítico até Jesus, olha isso.
eles foram facilitadores. E como eu citei no início o caso da menina, né, a serva de Naamã, que deu esse conselho, e a gente conjecturando, né, imagina que esse coração cheio de gratidão de Naamã, depois ele quis abençoar também a vida dela, auxiliá-la de alguma forma, a gente vai entender também que aquele que é facilitador não fica sem nada, não. Ele não fica sem a bênção. O menino não ficou sem o pão e o peixe. Ele também estava ali, participou, foi alimentado, participou dessa bênção, esse milagre da multiplicação. E agora, Blenda, vamos poder ajudar uma pessoa lá de casa que mandou pra gente uma situação, juntamente com alguma pergunta, e vamos poder, dentro da palavra, ajudar ela a dar um direcionamento do que o Espírito for falando ao nosso coração. Bom, vamos ao caso de hoje. Quem manda pra gente é Maria Clara e ela nos escreveu assim: tenho 25 anos e sou cristã de berço. Sou amiga próxima de Raquel, que está passando por dificuldades financeiras e emocionais. Sempre tive o desejo de ajudá-la a superar seus desafios e melhorar sua qualidade de vida. No entanto, enquanto me esforço para encontrar maneiras de ajudá-la, também me pego comparando minha própria situação com as dela e me questionando por que não consigo alcançar o mesmo nível de sucesso. Esses sentimentos de inveja muitas vezes dificultam e não me permitem ajudar Raquel. Me sinto dividida entre o meu desejo de ser este auxílio e meus próprios sentimentos de frustração. Quero ser uma facilitadora de milagres, não só na vida de Raquel, como também para outras pessoas. E ela pergunta, o que eu preciso fazer? O que você acha, Blenda? Parar com essa resistência. A resistência dela mesmo, que ela acabou de falar, da inveja. Às vezes a gente fica comparando demais a nossa vida com a vida do outro e esquece que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase, né? E se ela não ser o próprio exemplo, ela não vai conseguir ser facilitadora da vida da outra pessoa, da amiga dela, no caso, né? Ela precisa olhar para dentro de si e identificar, não, já que ela conseguiu ver que é inveja, então vamos tratar disso e vamos colocar isso diante de Deus, pedir para que ela não tenha isso como domínio da vida dela, para que ela consiga ter essa facilidade de entregar um milagre com a bênção do Senhor na vida dela. Eu acho que lendo esse caso aqui, a gente fica bem claro, a gente percebe isso, que ambas têm problemas. Sim. Você tem problema? Tenho. Eu também tenho vários problemas. A gente passa na vida por diversos problemas. Sim. E aqui a gente fica evidente isso. É muito fácil, de repente, ela comparar a vida com a amiga e ver que, poxa, a amiga tem dificuldade na área financeira e na área emocional. Mas, de repente, ela está invejando não o problema, né? Claro, ela está invejando aquela, de repente, a área familiar da Raquel está muito boa. E ela vê que a dela está debilitada. Mas a dela, financeira e emocional, tá ok. E a amiga não tá. Então, assim, todo mundo enfrenta problema. Você não pode comparar a sua vida ao outro. E como você falou, entender que cada um tem fases. Você não pode comparar, porque isso é muito injusto. Sim. A outra pessoa já está em uma outra etapa da vida dela e ela enfrenta outros problemas, financeiro e emocional, como é o caso aqui. E ela tem outros problemas. Então, sempre que for se comparar, a gente até já tratou desse tema aqui no Diz Aí algumas vezes, se compare dentro da Bíblia. O maior exemplo é Jesus, a sua comparação é com ele. E com ele a gente percebe, poxa, eu preciso melhorar nisso. A palavra é como um espelho, que você se olha lá e vê, poxa, isso aqui tá errado. Você não faz isso? Antes de sair de casa, você olha no espelho e, se tiver um feijão no dente, você limpa. Limpa na hora. Se você vê uma sujeira aqui no seu rosto, você limpa. Vê o cabelo tá bagunçado, você arruma. Porque o espelho, lhe mostra esses defeitos que você não consegue se enxergar, mas no espelho você enxerga. E a palavra é isso. Então, quando você olha para a palavra, Jesus é a palavra, quando você olha para Jesus, você enxerga o que tem de errado em mim, o que eu preciso melhorar em mim. E nele você encontra forças para vencer esses problemas que você enfrenta. Esquece o problema do outro. Você pode ajudá-la tendo essa consolação. Por exemplo, você tá bem resolvida nessa área, você já enfrentou problemas financeiros e agora você tem essa capacidade para poder ajudá-la, então você realmente, na área financeira, você dá um conselho, poxa, Raquel, faz isso, faz aquilo, dentro da palavra, olha, tem esse direcionamento. Já você também está precisando de ajuda em outras áreas, todos precisamos. Então, busque ajuda em Deus, essa consolação que você tem, busque ajudar ela nisso, essa inveja vem da raiz da comparação. Sim.
E como você falou, precisa ser erradicado. É uma coisa que cria realmente essa resistência e que impede, de repente, Deus quer tentar falar com ela sobre algo específico da vida dela, não sobre Raquel, mas olhando para ela agora. Deus quer falar algo com ela, mas ela tá com essa resistência. E aí ela mesma não acessa o milagre dela. Às vezes ela tá olhando para a vida da Raquel e às vezes é ela que tá precisando ter o acesso ao milagre, não a Raquel somente. Às vezes é ela que tá ali precisando. Exatamente. E ela tá ali criando uma resistência que é a inveja, comparando uma situação que ela está passando com uma outra situação, ou seja, são cenários, pelo que ela falou, completamente diferente. Então é injusto mesmo você comparar assim. É uma área específica, tipo a área sentimental. Tô passando por uma situação chata na área sentimental, só que ela tá passando numa área financeira. Por que eu vou comparar o sentimental com o financeiro? Não, cada um vive a sua fase e está no seu momento. É um desafio, às vezes, são novas fases, alcançar novos lugares para você se desafiar e conseguir crescer. E não somente uma crise, né, financeira ou uma crise emocional, mas para alcançar objetivos maiores, coisas novas. Isso aí acontece bastante. E quando a gente pensa como corpo de Cristo, a gente tá para poder ajudar o outro. Como eu até comentei, você tá bem resolvido em alguma área. De repente, a área que eu tô necessitada. Sim. E você ministra na minha vida e vice-versa. Exatamente. É assim que funciona, é a cooperação, é o crescimento em prol do crescimento do corpo de Cristo, né? Sim. É assim que a gente vai se ajudando, né? Crescendo juntos. E Blenda, você acha que essa questão de ser facilitadores, pessoas que não são facilitadores, isso existe até mesmo entre os da igreja? Existe. E acaba existindo, às vezes, até uma certa competição dentro da própria igreja, ainda mais se tratando de obras. Às vezes a gente vê muito essa questão de um mostrar mais serviço do que o outro, e aí isso acaba tendo um conflito, justamente por sermos um corpo. Nós queremos o quê? Facilitar para o outro. Você está com dificuldade de fazer isso na obra? Então vamos, eu já passei por isso, eu sei como é que faz, então bora fazer junto, porque não adianta, se a gente ficar competindo e tendo isso dentro da própria igreja, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Simplesmente vai virar um cenário de disputa ali, onde até mesmo vai chegar até ter discussões, divisões, e aí vem outros temas, né? Aonde há união, Deus ordena a bênção, a vida para sempre. Aonde há divisão, ele se retira. Ele se retira, exatamente. Ali não tem a bênção, ali não tem a vida para sempre. Vai ter confusão, maldição, olha isso. Então você não quer isso para sua vida, nem para as pessoas ao seu redor. Mas falando também dessa questão de discípulos, né? As pessoas que de repente já estão na obra há um tempo, já estão na igreja há um tempo, e a gente entende que existe a diferença da multidão, do discípulo. Eu queria falar de um exemplo dos discípulos agora, porque tem aquele caso da mulher Ciro-fenícia que ela chega clamando, não é nem falando, ela está clamando ali pelo milagre, clamando. E daí os discípulos, que deveriam ser os facilitadores, né? Que deveriam, de repente, acolher ali, eles simplesmente falam para dispensá-la. Ela continua, ela ali determinada, perseverante, continua clamando pelo milagre. Se não fosse por essa persistência, né? Ela não teria alcançado. No caso, a filha dela, né? Sim. Não teria alcançado. E os discípulos tinham esse papel de ser facilitadores. E muitas vezes você, não digo você, né, mas generalizando, você acaba se deixando levar e cortando uma bênção ali. Tava novamente a pessoa necessitada, Jesus, que era para aquele que iria executar, mas os facilitadores, que deveriam ser, de repente não são. De repente estão cortando. E isso é muito triste. Isso precisa mudar dentro do nosso coração também. Falta facilitadores, pessoas que são esse canal, que ligam Jesus, que levam Jesus a essa pessoa que está necessitada. E muitas vezes, a gente citou o exemplo dos 4 amigos. Sim. Eles levaram, literalmente, levaram um paralítico até Jesus. Mas muitas vezes é o levar
com a pregação também, porque isso também é importante. A gente vê a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. Então teve um facilitador que de repente ele nem se deu conta, que era um facilitador. Tá entendendo isso? Às vezes estava passando por ali, comentou e ela, opa. Ele nem se deu conta, mas quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala daquilo que o nosso Deus é capaz, quando a gente fala de como Jesus mudou a nossa vida, você nem imagina, mas você pode também estar sendo um facilitador. Então, assim, e como falamos no primeiro bloco, o facilitador, ele não fica sem a bênção. Ele abre mão, de repente, do tempo, ele abre mão de ficar na comodidade, né? Ele tem que se esforçar um pouco como os 4 amigos. Ele abre mão de alguma coisa, mas ele não fica sem a bênção também. Deus não deixa nada por haver. Ele sabe recompensar. E os facilitadores não ficarão de fora. Amém. Amém. Blenda, estamos chegando já ao final do nosso programa. Deixa aqui as redes sociais, formas de contato para a pessoa que quer fazer aula com você também. Bem rapidinho. Tá. Contato é blendacruz.voz nas redes sociais, no Instagram específico. E lá você vai poder falar comigo pelo direct, passo contatos, informações, aula presencial e online. E tá tudo certo, gente. Isso aí, tá na bênção. Deus te abençoe, Blenda. Amém. Portas sempre abertas, não só aqui, mas em todo o CJC. Obrigada a você aí de casa que ficou até aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!